Existe uma força misteriosa que nos guia em direção às pessoas que parecem ter um papel inevitável em nossas vidas. Às vezes, cruzamos caminhos com alguém e sentimos, sem explicação lógica, que já conhecemos essa pessoa há muito tempo. Há uma sintonia silenciosa, um reconhecimento mútuo que não depende de palavras. Em meio ao caos do mundo moderno, muitos ainda se perguntam: será que almas gêmeas realmente existem? E se existirem, como saber que o encontro não é mero acaso, mas sim um chamado profundo vindo do inconsciente e do próprio universo? Neste vídeo, vamos explorar o que realmente significa encontrar uma alma gêmea, não sob o olhar romântico comum, mas através da lente poderosa da psicologia analítica de Carl Jung. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e mistério. Se você acredita que encontros verdadeiros não são coincidência, comente: eu confio na sabedoria do universo. Na psicologia analítica de Carl Jung, a ideia de alma gêmea não é apenas uma fantasia romântica, mas pode ser compreendida como uma manifestação simbólica de processos internos profundos. Jung acreditava que todos carregamos dentro de nós imagens inconscientes, arquétipos, que moldam nossas percepções, desejos e relacionamentos. Entre esses arquétipos, destacam-se o anima e o animus, representações internas do feminino na psique do homem e do masculino na psique da mulher. Quando encontramos alguém que ativa essas imagens internas de forma intensa, sentimos que esse outro nos completa, nos reflete e muitas vezes nos transforma. É nesse ponto que surge a sensação de reencontro com uma alma gêmea. Entretanto, Jung também advertia: aquilo que nos fascina no outro frequentemente é parte de nós mesmos que projetamos para fora. A alma gêmea, portanto, não é apenas alguém que amamos, mas alguém que espelha partes ocultas de nossa própria psique, inclusive aquelas que evitamos ou rejeitamos. A integração da sombra, conceito central em Jung, também está presente nesses encontros. Muitas vezes, a alma gêmea desperta nossos aspectos mais sombrios, não para nos destruir, mas para nos forçar a olhar para dentro e evoluir. O encontro verdadeiro com a alma gêmea, então, está ligado ao processo de individuação, o caminho que cada um percorre para tornar-se quem realmente é. Essa jornada exige coragem para reconhecer que o outro não veio nos completar, mas sim espelhar a totalidade que ainda não acessamos em nós mesmos. Saber reconhecer esse tipo de conexão é entender que o universo não envia pessoas perfeitas, mas seres que nos convidam à transformação interior. Há momentos na vida em que acontecimentos improváveis ocorrem com tal precisão e significado que desafiam qualquer explicação racional. Você pensa em alguém e essa pessoa envia uma mensagem, decide mudar de caminho e, de repente, encontra alguém que altera o rumo de sua existência. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a coincidência significativa entre eventos internos, como pensamentos, sentimentos ou intuições, e eventos externos, que não possuem relação causal direta, mas estão ligados por um sentido profundo. Quando falamos de almas gêmeas, a sincronicidade se torna a chave oculta que aponta que aquele encontro não foi acaso, mas um chamado do inconsciente e do universo. Na perspectiva junguiana, o inconsciente coletivo não está isolado dentro da mente individual, mas se expressa em padrões universais, símbolos e arquétipos compartilhados por toda a humanidade. Esses padrões, quando ativados, organizam experiências que carregam valor transformador. Um encontro com uma alma gêmea, aquele ser que parece tocar nossa essência sem esforço, frequentemente surge envolto em sincronicidades. Datas que se repetem, símbolos que se manifestam em sonhos antes do encontro, situações improváveis que culminam num encontro súbito. Tudo isso é o modo como o universo participa da psique e responde a ela. Jung descreveu sincronicidade como um princípio acausal de conexão. Em vez de olhar apenas para a lógica linear, causa e efeito, ele propôs que o mundo psíquico e o mundo material estão entrelaçados por pontes de sentido. No caso das almas gêmeas, essas pontes se manifestam como sinais, coincidências carregadas de emoção, presságios e até mesmo sonhos premonitórios. O universo responde não aos nossos desejos conscientes,
mas a vibração autêntica de nossa alma, ao chamado que emerge quando estamos prontos ou desesperadamente necessitados de transformação profunda. Esses encontros são como respostas a uma pergunta que ainda não foi formulada. Muitas vezes, uma alma gêmea aparece num momento de crise, transição ou vazio interior. A sincronicidade age então como catalisador, como se dissesse: preste atenção, este momento tem um sentido maior. A pessoa que surge nesse contexto não é aleatória. Ela carrega em seu olhar ou em sua presença uma ressonância com algo que falta ou dorme dentro de nós. Mais do que coincidência, é um espelho que nos encontra quando estamos prontos para ver. No entanto, o perigo está em romantizar essas coincidências sem compreender sua profundidade simbólica. Não é porque há sincronicidade que um relacionamento está destinado a durar. Às vezes, o propósito é apenas acionar uma parte adormecida do nosso ser. Almas gêmeas também podem vir para nos ensinar algo, não necessariamente para permanecer. A sabedoria está em perceber o sentido daquele encontro sem se prender à expectativa. A sincronicidade aponta o caminho, mas não garante o desfecho. A consciência do símbolo é essencial. Uma música que toca no momento certo, um livro que cai da estante com a mensagem exata, um sonho que se realiza no dia seguinte. Esses sinais não devem ser tratados como mágica, mas como revelações do diálogo entre o eu e o self, entre a mente e o mistério maior. Quando duas almas se encontram por sincronicidade, há uma ativação arquetípica. Algo maior do que os dois indivíduos começa a se mover. E se ambos estiverem abertos a essa realidade, o encontro pode se tornar o início de uma profunda jornada de transformação. Por fim, é importante lembrar que a sincronicidade não pode ser forçada. Ela acontece quando nos alinhamos com nossa verdade interior. Procurar por ela obsessivamente é afastá-la. É no silêncio, na presença e na entrega à vida que os sinais surgem. Reconhecer uma alma gêmea enviada pelo universo não é apenas perceber que ela chegou, mas ter a sabedoria de escutar o que o universo está dizendo através dela. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, a alma humana não é unicamente composta pelas experiências conscientes, mas também por imagens internas que nos habitam e moldam profundamente nossa forma de amar, de ver o outro e de nos relacionar. Entre essas imagens fundamentais, destacam-se dois arquétipos centrais: a ânima e o ânimos. Ânima representa o feminino interior do homem, enquanto o ânimos simboliza o masculino interior da mulher. Mais do que simples projeções culturais ou sociais, Jung via esses arquétipos como expressões vivas do inconsciente coletivo, e é através deles que muitas vezes reconhecemos ou acreditamos reconhecer uma alma gêmea. Essas figuras interiores influenciam de maneira sutil e poderosa a maneira como nos sentimos atraídos por alguém. Quando encontramos uma pessoa que personifica, mesmo inconscientemente, a imagem que temos da ânima ou do ânimos, há uma espécie de reconhecimento psíquico. É como se algo dentro de nós dissesse: é ela, é ele. Esse reconhecimento não vem do ego ou do pensamento racional, mas de uma região mais profunda da psique, onde os desejos mais antigos e os símbolos mais arcaicos se escondem. Assim, a atração pode parecer mágica, inevitável, como se estivéssemos destinados a esse encontro, e muitas vezes essa sensação está certa, mas por razões muito mais complexas do que o romantismo sugere. A projeção da ânima ou do ânimos sobre outra pessoa é um fenômeno natural e inevitável. Ela é, muitas vezes, o motor dos grandes amores, daqueles que nos viram do avesso e nos obrigam a enxergar o que evitamos em nós mesmos. Porém, essa mesma projeção pode nos cegar. Podemos confundir o arquétipo com a pessoa real, esperando dela uma perfeição que não existe. A imagem interna que projetamos é simbólica, mas o ser humano à nossa frente é real, com limites, sombras e contradições. Por isso, muitas experiências de amor à primeira vista ou de sensação de reencontro de almas podem desmoronar com o tempo, não porque foram falsas, mas porque estavam baseadas em projeções ainda não reconhecidas. Por outro lado, quando uma alma gêmea genuína surge, ela não apenas ativa nossos arquétipos interiores,
mas também os desafia. A ânima e o animus, quando integrados de forma consciente, não são apenas fontes de desejo, mas guias internos para o amadurecimento emocional e espiritual. Eles nos empurram para a busca de equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de nós mesmos. Um relacionamento profundo, onde há espelhamento verdadeiro, funciona como um campo de integração psíquica. Ao nos depararmos com o outro, vemos o que falta, o que sobra e o que precisa ser transformado em nós. Jung afirmava que o encontro com a ânima, ou o animus no outro, pode ser um passo decisivo no processo de individuação. Esse processo, que é o caminho para nos tornarmos inteiros, passa necessariamente pelo reconhecimento dessas imagens internas e pela sua transformação. Ou seja, a verdadeira alma gêmea não é aquela que apenas nos encanta, mas aquela que nos leva a um confronto profundo com nossas idealizações, com nossos medos e com nossas crenças mais arraigadas sobre o amor e sobre nós mesmos. Quando conseguimos ver além da projeção, quando aceitamos que o outro não veio nos salvar, mas nos mostrar algo essencial, a relação se torna um laboratório de consciência. O espelhamento da anima e do animus deixa de ser um jogo inconsciente e passa a ser um instrumento de evolução mútua. A alma gêmea deixa de ser o outro ideal e passa a ser o parceiro de jornada interior, alguém que nos provoca, nos inspira e muitas vezes nos desconstrói. Tudo isso para que possamos acessar quem realmente somos. Esse reconhecimento, porém, não é simples. Exige vigilância, maturidade e disposição para encarar a si mesmo com honestidade. Integrar a ânima e o animus é aprender a amar com profundidade, sem ilusões, sem dependência e sem fantasias. É perceber que o amor verdadeiro nasce quando deixamos de buscar no outro o que nos falta e começamos a compartilhar com o outro o que estamos descobrindo em nós. Nesse ponto, a relação não apenas une duas pessoas, mas conecta duas psiques em expansão. Todo encontro significativo é, antes de tudo, um encontro com nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, quando somos atraídos por alguém de forma inexplicável, ou quando sentimos que o outro nos revela partes desconhecidas, estamos, na verdade, sendo confrontados por nossas próprias projeções. Jung nos ensina que projetamos no outro tudo aquilo que ainda não reconhecemos em nossa própria psique, tanto qualidades luminosas quanto conteúdos sombrios. Assim, o que chamamos de alma gêmea pode ser, inicialmente, o reflexo amplificado de tudo o que desejamos, tememos ou não aceitamos em nós mesmos. A projeção é um mecanismo inconsciente fundamental. Em vez de percebermos o outro como ele realmente é, atribuímos a ele características que pertencem ao nosso mundo interno. No início de um relacionamento profundo, esse processo é quase inevitável. Vemos no outro o que precisamos ver, não o que de fato está ali. É comum idealizarmos a pessoa como alguém que vai nos salvar, nos completar, nos curar. Mas com o tempo, essa ilusão entra em colapso. E é nesse momento de ruptura que a verdadeira transformação pode começar, se estivermos dispostos a olhar para dentro. A sombra, outro conceito essencial de Jung, representa tudo aquilo que foi reprimido ou rejeitado em nossa personalidade. São impulsos, traços, desejos e emoções que julgamos inaceitáveis e, por isso, banimos para o inconsciente. O curioso é que, muitas vezes, encontramos justamente esses aspectos nas pessoas por quem somos mais atraídos, ou, paradoxalmente, naquelas que mais nos incomodam. A alma gêmea, então, pode ser aquela que desperta não só nosso amor mais profundo, mas também nossa raiva, ciúme, insegurança, medo de abandono ou sensação de inadequação. Isso não significa que ela nos faz mal, mas que ela aciona partes nossas que ainda não foram integradas. Relacionamentos profundos são catalisadores de consciência. Eles nos obrigam a sair da zona de conforto emocional e confrontar tudo o que está oculto. Quando olhamos para o outro com atenção, percebemos que ele está nos revelando nossas fragilidades e nossas potências. A projeção nesse sentido não é um erro, mas uma oportunidade de autoconhecimento. O problema está em permanecer preso à projeção, sem fazer o movimento de recolher aquilo que é nosso.
Quando responsabilizamos o outro por nossa felicidade ou sofrimento, estamos entregando a ele o poder de moldar nosso mundo interno, e isso nos afasta da individuação. A alma gêmea, nesse contexto, é muitas vezes o mensageiro da sombra. Sua presença nos provoca porque nos convida à lucidez. Ela nos obriga a sair das máscaras, a abandonar os papéis que interpretamos e a tocar o que está ferido, escondido, negado. Essa experiência pode ser dolorosa, porque exige renúncia da fantasia e abertura ao real, mas também é profundamente libertadora, pois nos dá a chance de nos tornarmos inteiros. Amar alguém que desperta a nossa sombra não é tarefa simples. Requer coragem, humildade e disposição para transformar o espelho em ponte, da ilusão para a verdade interior. É fundamental compreender que reconhecer a sombra não significa aceitar abusos ou relações tóxicas. Pelo contrário, o autoconhecimento gera discernimento. Quando integramos nossa sombra, deixamos de projetar o mal apenas no outro e assumimos a responsabilidade por nossas escolhas, limites e desejos. Isso nos permite construir relações mais conscientes, baseadas não em carência, mas em presença. A verdadeira alma gêmea é aquela com quem podemos crescer, não porque tudo é perfeito, mas porque ambos estão dispostos a mergulhar no processo de olhar para si mesmos através do outro. Quando a projeção começa a se dissolver, o amor se torna mais real. O encantamento cede lugar à admiração consciente. A dependência se transforma em liberdade compartilhada, e a sombra, antes temida, torna-se uma aliada na jornada de expansão da alma. Encontrar alguém que nos faz enxergar quem somos, sem máscaras nem fugas, é uma das experiências mais desafiadoras e mais sagradas da vida. No cerne da psicologia analítica de Carl Jung está o processo de individuação, a jornada interior que cada ser humano percorre para tornar-se quem realmente é. Essa não é uma trajetória linear nem confortável. Exige que enfrentemos nossas sombras, integremos aspectos rejeitados de nossa personalidade e, sobretudo, nos libertemos das máscaras que vestimos para agradar ou sobreviver. Quando pensamos em almas gêmeas, muitas vezes as imaginamos como seres perfeitos que nos completam. Mas à luz do processo de individuação, a alma gêmea não é quem nos completa, e sim quem nos ajuda a descobrir que já somos inteiros. O amor verdadeiro, nesse contexto, não é aquele que nos funde ao outro de forma simbiótica. É o amor que permite que dois indivíduos conscientes de si caminhem lado a lado como espelhos vivos, companheiros de autoconhecimento, despertadores de potencialidades. Quando duas pessoas em processo de individuação se encontram, não buscam no outro aquilo que falta, mas aquilo que pode ser compartilhado. Elas não se amam pela necessidade, mas pela verdade. E essa verdade inclui tanto a luz quanto a sombra, tanto o encanto quanto a crise, tanto o desejo quanto a vulnerabilidade. Individuar-se é sair da ilusão de que o outro deve satisfazer todas as nossas necessidades emocionais. É assumir que a dor, a carência e a confusão que emergem nas relações são muitas vezes ecos de feridas internas ainda abertas. Quando projetamos sobre o outro a missão de nos salvar, colocamos sobre ele um peso insustentável. Mas quando reconhecemos que a relação é um espaço sagrado de espelhamento e crescimento, ela se torna um campo fértil para florescimentos mútuos. A alma gêmea, nesse cenário, não é quem preenche o vazio, mas quem nos convida a atravessá-lo com consciência. Jung nos lembra que a individuação é um chamado da alma. E, curiosamente, são os relacionamentos mais profundos e desafiadores que frequentemente ativam esse chamado. Ninguém nos obriga a olhar para dentro como aquele que nos toca por inteiro. A intimidade verdadeira escancara o que há de mais belo e mais ferido em nós. E o amor, quando é verdadeiro, não foge dessas revelações. Acolhe, sustenta, atravessa. Não existe individuação sem dor, e não existe amor profundo sem confronto. Mas o que se revela do outro lado é um estado de ser onde a liberdade e a conexão coexistem. Amar alguém enquanto nos tornamos nós mesmos é um dos maiores paradoxos e também uma das maiores dádivas da vida. Requer que abramos mão do controle, da idealização e do medo. Requer que permitamos ao outro ser quem ele é,
mesmo quando isso não corresponde às nossas expectativas. E, acima de tudo, exige que tenhamos coragem de seguir nossa verdade interior, mesmo quando ela nos separa por um tempo ou nos leva a decisões difíceis. O amor genuíno compreende que a alma tem seus próprios caminhos e que, se o vínculo for verdadeiro, ele se transformará junto com as mudanças internas. A alma gêmea, então, é aquela que nos desafia a sermos inteiros, que não aceita que vivamos pela metade, que nos convida, direta ou indiretamente, a enfrentarmos nossos traumas, nossas zonas de conforto e nossas repetições inconscientes. Ela pode chegar suavemente ou em forma de tempestade, pode permanecer por anos ou apenas por um ciclo, mas sua presença sempre deixa marcas, e se estivermos abertos à individuação, essas marcas se tornam sementes de consciência. Construir uma relação a partir desse lugar é uma arte. Não há fórmula, mas há princípios. Respeito à individualidade. Disposição para a escuta. Coragem para transformar. Liberdade como base do vínculo. E um profundo comprometimento com a verdade, a própria e a do outro. Esse tipo de amor não prende, não exige perfeição, não busca controle. Ele pulsa no ritmo da alma e se move em direção à expansão. Quando amamos alguém a partir de nossa inteireza, deixamos de procurar uma metade perdida. Passamos a ver o outro como um universo inteiro, em constante descoberta, assim como nós. E é nesse encontro entre dois inteiros que o amor se torna um ato de individuação compartilhado. Uma dança entre o eu e o tu, entre a alma e o destino, entre o mistério e a revelação. Ao longo dessa jornada, mergulhamos nos mistérios que cercam os encontros de alma e descobrimos que aquilo que chamamos de alma gêmea não é uma promessa de felicidade eterna, mas um chamado profundo ao autoconhecimento. Através da sincronicidade, o universo nos apresenta oportunidades únicas. Pela ativação dos arquétipos da ânima e do ânimos, somos levados a reconhecer espelhos internos que nos mostram o que ainda precisa ser integrado. A projeção e a sombra, por sua vez, revelam que o verdadeiro amor não cega. Ele ilumina, mesmo que doa. E no caminho da individuação, aprendemos que amar verdadeiramente é compartilhar a própria transformação com coragem e liberdade. A alma gêmea não vem para nos salvar, mas para nos acordar. E quando despertamos, deixamos de buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós. Que esse conteúdo tenha tocado algo essencial em sua alma. Se você sentiu que essas ideias fazem sentido para a sua vida, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem também busca relações mais conscientes. E não esqueça, o vídeo que está aparecendo na tela agora pode ser o próximo passo na sua jornada interior. Aprofunde-se. Você está pronto.